Senhor Bruno, tudo bem? Tudo bem? Essa trilha no timeline é de esporte, mas a notícia não é de esporte. Eu acho que não é essa. Pois é isso que eu tava pensando, porque a gente fala aqui Uma pena que não seja, né? no Porque programa reiteradas vezes de um sentimento, de uma cultura que é perpetuada, de que a responsabilidade sobre os filhos, sobre as crianças é só das mulheres. E não é. E não é. É como se os homens abortassem os filhos. Eles simplesmente saem, não cuidam, não fazem nada, não... E esse caso é muito emblemático pelo valor. Eu fiquei impressionada. E aí, Bruno, quem é a pessoa? Potter Kelly, Bom dia. Seja bem-vindo. Obrigado. Anderson, o Undershow, ex-jogador do Grêmio, ex-jogador do Internacional. Na quinta-feira da semana passada, o Poder Judiciário decretou a prisão do Anderson, o Undershow, em razão do não pagamento de pensão alimentícia. Kelly perguntou sobre o valor integral que está mencionado, inclusive, na decisão, é de R$333 mil, R$333.694,28, para ser mais exato. Esse é um processo que está decorrendo já há bastante tempo, em razão de 2 filhos, esse valor. E segundo consta nessa decisão da 6ª Vara da Família aqui de Porto Alegre, a prisão ocorrendo, o Anderson precisa ficar em regime fechado por 30 dias. Se não houver vaga no regime fechado, aí cumpre a pena no regime semiaberto. O primeiro instituto indicado na decisão da 6ª Vara de Família é o Instituto Penal Irmão Miguel Dário, aqui em Porto Alegre. Então, esse mandado de prisão ele foi expedido, repito, na semana passada, e o valor é de R$333.694,28. Se o pagamento desse valor for feito, esse pedido de prisão, esse decreto de prisão, ele acaba sendo suspenso. Mas hoje, essa é a decisão da Justiça. Como é que se chega nesse valor? Muitos meses devendo, né? Como é que se chega nesse valor? Como é que a gente aceita isso como normal? Tá bem, o cara não pagou. Mas o cara tem responsabilidade, o cara é pai. Por que a gente cobra da mãe e não cobra do pai? Mas o que é isso? Ele não tá preso nesse exato momento. Não. É importante, Kelly e Potter, que o valor precisa ser pago na integralidade. Claro. Para suspender o decreto de prisão, porque em outros momentos do processo foi feito um acordo de que uma parte do valor seria paga, enfim, ele já fez alguns pagamentos ao longo do processo, mas não que fosse relativo a esse valor integral. E aí, para suspender esse mandado de prisão, esse decreto de prisão da semana passada, só com o pagamento integral dos mais de 330 mil reais. E não estando preso, ele não estando encontrado, ele tá em que condição? A gente chama foragido? Chama o quê? Acho que vocês podem me ajudar tecnicamente melhor nessa linguagem, mas por enquanto o mandado está expedido. O mandado de prisão foi decretado na semana passada e ele está em liberdade. O que diz o Anderson? Eu procurei o advogado do Anderson, que o representa inclusive em outras investigações, em outras causas, que é o Dr. Júlio César Coitinho Júnior, e ele disse que não vai se manifestar porque esse processo corre em segredo de justiça, e o processo corre em segredo de justiça porque envolve menores, que são os filhos dele, então não há mais detalhes sobre isso, né? Então não houve uma manifestação do lado do Anderson, da defesa dele, em relação a isso, em função do segredo de justiça desse processo. Essa é uma péssima tradição do futebol, né? É uma péssima tradição do futebol, né? Como tem jogador de futebol que... Eu lembro de cenas de jogador fugindo de um jogo pra não ser preso. Porque ali o cara teria certeza que encontraria ele, né? Imagina. Treinamento, centro de treinamento também, a justiça batendo lá em centro de treinamento pra pagar a pensão, né? É uma realidade brasileira e muito triste, né? É incrível como é aceito socialmente que os homens não cuidem dos seus próprios filhos, que não coloquem... Potter deve ter essa estatística aí, né? Quantos são os que não colocam o nome na certidão? Não tem o nome do pai na certidão. Não tem o nome do pai na certidão de nascimento. Por que a responsabilidade não é cobrada? Nesse caso, está sendo cobrada judicialmente, porque a pessoa simplesmente se some. Na última década brasileira, segundo o Instituto Brasileiro de Economia da Fundação Getúlio Vargas, cresceu o número de mães solo no Brasil em 17,8%. Então, não é a diminuição. Até 2022, a gente está em 2024, tinham 11 milhões de mães solo no Brasil. 11 milhões! E aí cresceu 17,8%. De pais que abortaram. E todo mundo segue normal. Bom, para saber mais, tá em GZH a matéria, né? Mais detalhes lá em GZH. Bote sempre, Bruno. Obrigado.